Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês um salmo maravilhoso, escrito pelos filhos de Coré, né, da tribo de Levi, que são levitas. Essa música que estava tocando no começo, estava sendo tocada por um instrumento chamado oboé, que é um instrumento parecido com a flauta. É exatamente esse instrumento que foi tocado quando o salmista ele cantou este salmo. É porque o Salmo 46 ele é um cântico, né? Ele foi cantado no templo por esses filhos de Coré. E esse instrumento é que foi utilizado. Eu vou ler a minha versão, o Salmo 46, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra também, acompanhe, e a gente vai comentar um pouco sobre este salmo. O título na minha Bíblia está Deus está conosco. Deus está conosco. É um cântico do mestre de canto dos filhos de Coré, como eu falei, com o oboé, que é um instrumento que a gente ouviu. Versículo 2. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente, socorro sempre alerta nos perigos. Em outras versões está sempre presente, bem presente. E por isso não temeremos se a terra vacila, se as montanhas se abalam no seio do mar, se as águas do mar estrondam e fervem, e com sua fúria estremecem os montes. Então, do verso 2 até o verso 4, o salmista ele faz questão de mostrar que mesmo diante de todas as adversidades, mesmo diante das tribulações, mesmo diante de tudo estar contra, ele tem confiança em Deus. Ele atribui a Deus refúgio e força. Os antigos povos que se envolviam em várias batalhas, eles sempre procuravam se refugiar em suas cidades, se refugiar em suas fortalezas, principalmente quando vinha um exército invasor. Esses antigos eles procuravam um refúgio, ou seja, numa caverna ou algum lugar onde pudessem se esconder. Mas aqui o salmista ele está dizendo que o nosso verdadeiro refúgio, que a nossa verdadeira força está em Deus, que só Deus pode nos ocultar, nos esconder quando vierem as tribulações e as adversidades. Ele também diz que a força dele vem de Deus. Estes povos que confiavam em suas armas, que confiavam em sua capacidade de defesa, muitas vezes eles se defendiam com essas armas fabricadas por eles mesmos, mas o salmista faz questão de dizer que a força dele vinha do seu Deus. Então é um salmo, um cântico, que mostra muito bem isso, que mostra essa confiança, a confiança do salmista no refúgio, no seu refúgio, que é Deus. E também fala no versículo 3 e no verso 4, ainda que a terra vacile, em outras versões, ainda que a terra trema e as águas do mar estrondam e fervam, com sua fúria estremeçam os montes. Os judeus eles tinham a concepção de que a terra ela ficava suspensa sobre as grandes águas e era sustentada por colunas. Os judeus eles têm essa visão, tinham essa visão no Velho Testamento de que a terra era sustentada por colunas e abaixo dessas colunas ficava o mar, ficavam as grandes águas. Então toda vez que a água se agitava, essas colunas se moviam e a terra tremia. Os judeus eles tinham essa visão e atribuíam justamente os terremotos a isso, a esse mover das águas, a esse mover dessas colunas. Mas aqui o salmista, usando essa imagem, essa visão simbólica, ele diz que ainda que essas colunas vacilem, que ainda que essas colunas se movam, não devemos ter medo, não devemos nos abalar, porque Deus, ele nos sustenta. Muitas vezes, quando acontece um terremoto em algumas cidades, a primeira reação das pessoas é se esconder, é se deitar no chão,
e se esconder em algum lugar seguro para evitar algum ferimento, alguma coisa. Mas o salmista está dizendo que ainda que a terra balance, ainda que os terremotos eles venham, Deus ele nos protege, Deus ele nos fortalece, porque Deus ele não se abala. E eu separei também aqui alguns versículos, alguns capítulos de outros livros que confirmam exatamente o que o salmista está dizendo sobre isso. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 54, vamos abrir lá, livro de Isaías, capítulo 54, olha que interessante o que o profeta Isaías fala sobre isso, sobre esse assunto, sobre a confiança em Deus, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das angústias. Isaías capítulo 54, verso 9 e verso 10. Olha o que está dizendo. Como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam a terra, do mesmo modo juro agora que nunca mais me encolerizarei contra ti, que não mais te ameaçarei. Aí o verso 10, olha que bonito. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, porém meu amor não mudará. Minha aliança de paz não será abalada, diz o Senhor, aquele que se compadece de ti. Então o próprio Deus, usando aqui o profeta Isaías, estava confirmando o Salmo 46, o salmista 46, que Deus ele não vai mudar a sua aliança de paz, porque ele nos ama, ainda que a terra trema, ainda que se abale, ainda que a gente ache que as coisas estão desmoronando e caindo na nossa cabeça, nós temos que ler essa passagem de Isaías 54 e ver como Deus ele nos ama e Deus está disposto a nos manter firmes, mesmo diante dessas tribulações, dessas adversidades. Inclusive, o Salmo 46 provavelmente foi escrito na época de Isaías. E a gente vai ver alguns versículos aqui que aparentemente eles confirmam isso. Continuando, no verso 5. Há um rio cujos braços alegram a cidade de Deus, santificando as moradas do Altíssimo. Há um rio, o salmista está dizendo que há um rio que alegra a cidade de Deus. Se a gente for pegar lá Gênesis capítulo 2, verso 10, quando Deus estava criando o homem e o colocou lá no paraíso, lá no capítulo 2, verso 10, Moisés ele dá a descrição de que havia um rio ali no jardim do Éden que tinha 4 braços. E esse rio, com esses 4 braços, eles formaram outros rios em toda a humanidade. Os 4 rios, que eram inclusive o rio Tigre e o rio Eufrates, eles também constam lá em Isaías capítulo 2, verso 10, que são rios bem conhecidos hoje em dia. Então, quer dizer o quê? Que todos os rios, eles têm a origem no paraíso de Deus. Eles começaram ali no paraíso de Deus. Então, o salmista também ele tem essa visão, que na cidade de Jerusalém há um rio que purifica, um rio que deixa a cidade fértil, que deixa a cidade purificada. A mesma coisa na nossa vida. Jesus ele falou, aquele que o recebe o Espírito Santo, é como se estivesse recebendo uma fonte de água viva que jorra dentro do próprio coração do ser humano, do homem, fazendo com que este se alegre, com que este seja purificado, seja fértil, seja alegre diante de Deus. Mesmo independente das condições externas, independente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, dentro de nós temos a presença de Deus, dentro de nós temos o Espírito Santo, e Ele é que faz com que a gente sinta essa alegria, essa paz
que a gente tenha essa força mesmo diante das adversidades, porque a gente não vive de acordo com as aparências. Se a gente for se apegar com aquilo que a gente vê, a gente não aguenta, a gente não suporta. Por isso nós temos que viver pela fé. Temos que crer que mesmo, como o salmista diz aqui, mesmo que a terra esteja tremendo, esteja balançando, aparentemente parece que tudo vai cair na nossa cabeça, parece que tudo vai desabar. Se a gente for olhar com os olhos físicos, é isso que a gente vê. A gente acaba ficando atemorizado, acaba ficando preocupado, acaba ficando ansioso. Por isso nós não temos que andar de acordo com o que nós vemos, o que nós ouvimos por aí, né, com as notícias, mas nós temos que firmar a nossa fé na palavra de Deus. Como eu li aqui em Isaías 54, verso 10, Deus por amor, Ele mesmo faz essa declaração, depois lê novamente aí, Isaías 54, 10, por amor eu vou manter a minha aliança firme, ou seja, a terra pode tremer, mas a minha aliança, ela é firme, ela não se abala. É como o monte de Sião, o salmista também escreve, assim como o monte de Sião que não se abala. Assim é aquele que está diante de Deus. Assim é aquele que guarda a palavra de Deus. Salmo 75, verso 4, depois anota aí esses capítulos e versículos. Salmo 104, verso 5, Jó, capítulo 9, verso 6, Provérbios, capítulo 8, verso 27, Salmo 24, verso 2. Todos esses livros, todos esses textos que eu separei aqui, fala de Deus, Ele está no controle de toda a situação. Deus ele mantém a terra segura. É Deus que cuida da terra, é Deus que cuida do mundo, que cuida de nós, principalmente da igreja, para que a gente possa estar firme diante de Deus. O próprio Jesus falou sobre isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, se nós estamos diante de Deus, se a nossa vida está em santidade, se nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus, nós não temos o que temer, nós não temos por que nos abalar, porque Deus é que cuida da nossa vida. As coisas ruins vão vir, as más notícias vão vir, mas nós não nos apegamos a isto. Nós cremos em Deus, nós cremos que Deus ele cuida de nós. Isso é fé. A gente não vê a Deus, a gente não vê o mundo espiritual. Por isso nós vivemos de fé, nós andamos de fé. O cristão, ele vive dessa forma. E aí, verso 6, continuando. Deus está em seu meio, ela é inabalável. Deus a socorre ao romper da manhã. Então, o segredo da nossa vida ser inabalável é Deus estar no meio, é Deus estar no centro. Muitas pessoas colocam Deus de lado, colocam Deus em segundo plano, não consultam a Deus em seus negócios, não buscam direção de Deus. Primeiro faz as coisas, depois pergunta para Deus. Ou então acontece alguma coisa ruim, depois coloca a culpa em Deus. Mas aqui o salmista, ele dá a condição para que a nossa vida não seja abalada, mesmo diante das adversidades. É Deus estando em seu meio. E continuando no verso 6, ele fala, Deus a socorre ao romper da manhã. Romper da manhã. Alguns judeus eles tinham a ideia de que Deus, quando chegava no amanhecer, era a hora que Deus mais ouvia as orações. Era a hora do favor de Deus. Então a gente vai encontrar, inclusive, em outros salmos, que eu separei aqui, Salmo 17, verso 15, fala sobre isso também, que os judeus ele tinham esse conceito que quando rompia a alva, quando começava a clarear, era a hora que Deus ele mais favorecia, era a hora que o favor de Deus estava mais disponível. Então, inclusive, as orações eram feitas pela manhã também, né, nesse sentido. Também faz alusão àquela invasão de Senaqueribe,
Porque quando Senaqueribe ele cercou a cidade de Jerusalém para destruí-la, o que aconteceu? Em 2 Reis, capítulo 19, verso 36, fala que Deus enviou um anjo, e esse anjo ele destruiu o exército de Senaqueribe, que era composto por aproximadamente 180 mil guerreiros. Então, por isso que provavelmente este Salmo 46 ele foi escrito na época de Isaías, do profeta Isaías. Isaías também fala sobre isso, capítulo 17, verso 14, fala disso, porque foi na manhã, foi justamente quando estava clareando o dia, que estava rompendo a alva, que os judeus eles se deram conta que todos os seus inimigos estavam mortos ali, foram destruídos. Foi justamente pela manhã. Então o salmista ele faz questão de lembrar, provavelmente, esse acontecimento, mostrando que ainda que um grande exército nos cerque e não haja saída, ainda que a gente olhe para o nosso redor e a gente não veja nenhuma saída, Deus ele pode fazer algo tremendo. Ainda que o nosso choro dure toda a noite, a alegria vem pela manhã. Também está na Bíblia. Então, o judeu tinha essa concepção que durante a manhã, quando rompia a alva, era a hora que Deus ele estava mais favorável para ouvir as nossas orações. Por isso, antes de você sair de casa pela manhã, faça uma oração. Ore a Deus, consagre a Deus o seu dia. Não saia de casa. Hoje as pessoas estão em casa na quarentena, poucos têm saído. Mas quando você sair, antes de sair, principalmente quando você acordar pela manhã, faça uma oração. Você estará consagrando o seu dia, consagrando as suas 24 horas para Deus. Tudo aquilo que você fazer durante o dia, que você fizer durante o dia, estará consagrado, porque você já entregou para Deus de manhã, quando você se levantou. Então faça uma oração, faça como esses judeus eles faziam. Consagre a Deus o seu dia. A primeira coisa que nós temos que fazer no nosso dia é isso, consagrar a Deus o nosso dia. Por isso que a gente ora pela manhã e a gente ora antes de dormir. Pela manhã, a gente consagra a Deus o dia e quando vai dormir, a gente agradece a Deus por aquele dia que foi consagrado. Então, essa é uma das fórmulas também da gente ter a nossa vida alicerçada em Deus. Ainda que venham inimigos poderosos, como eram aqui os assírios, ainda que eles venham com fúria, ainda que a terra se abale, ainda que o mar braveje, ainda que venham terremotos, coisas tremendas aqui que estão fora do nosso controle, Deus ele estará presente. Deus está conosco. É o tema do Salmo 46. Inclusive o refrão que eu pulei aqui, né? Eu pulei o refrão, depois do verso 4, tem o refrão que eles cantavam. O Senhor dos exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Esse é o refrão do Salmo que era cantado. Provavelmente isso também confirma que este Salmo foi escrito durante a época de Isaías, porque esse termo, Deus está conosco, que aparece lá, que significa, né, que tem o nome Emanuel, né, que aparece lá em Isaías, capítulo 7, verso 14, e também Isaías, capítulo 8, verso 10. Vamos dar uma olhadinha? Pelo menos Isaías capítulo 8, verso 10, é o livro de Emanuel, é chamado o livro de Emanuel. Por quê? Porque fala que Deus está conosco. Deus está presente. Na minha versão, capítulo 8, verso 10, diz o seguinte: por mais que vos prepareis, verso 10, por mais planos que façais, eles serão frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ela não se manterá, porque Deus está conosco. Olha aqui o termo, Deus está conosco. Então estavam fazendo planos para destruir Judá. Né? O contexto aqui do capítulo 8. Estavam fazendo planos para destruir Judá. Mas aí Deus diz o seguinte: por mais que façam planos para vos destruir, Deus está conosco. Emanuel. O capítulo 7 fala também sobre a vinda do Emanuel. Vamos dar uma olhadinha? Capítulo 7, verso 14.
Pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida. Em outras versões, a virgem, né? A virgem está grávida. E dará à luz um filho, e dar-se-lhe-á o nome de Emanuel. Então repara que também foi revelado para o salmista que a nossa força, que a principal condição para que nós tenhamos força, para que a gente não seja abalado, é crer na vinda deste Emanuel, deste Deus que está conosco, que a gente sabe que é Jesus, que ele já está presente, que Deus estando conosco, ou seja, Jesus estando presente na nossa vida, não seremos abalados. A gente vê a manifestação de Cristo também no Salmo 46. Deus está conosco, Emanuel, Jesus, que estava para vir. Verso 9. Verso 9. Vinde ver os atos do Senhor. É Ele quem na terra faz assombros. Acaba com as guerras até o extremo da terra. Quebra os arcos, despedaça as lanças e atira os escudos no fogo. Então, vai chegar um tempo em que Deus, ele vai dar um basta em todas as guerras. Ele vai dar um basta em tudo que acontece de ruim, porque as pessoas estão em luta, em guerra, por motivos econômicos, muitas vezes por querer ter mais que o outro. Mas o salmista está dizendo que vai chegar um tempo em que Deus, ele vai dar um basta em tudo isso. Que Deus, ele vai desarmar todos os homens, porque ele mesmo vai pelejar. Quando Deus peleja, quando Deus batalha, ele vence. Então, quando há um vitorioso, o perdedor se rende. Se o perdedor se rende, não há mais guerra. Acaba a guerra, porque Deus, ele vai vencer. Deus, ele vence todas as batalhas. Então, a guerra vai ter um fim, porque ele será o vencedor. Isaías também fala sobre isso. Capítulo 2, versículo 4, Ezequiel 39, versículo 9 e 10, fala que isso também, que Deus, ele vai fazer com que as armas sejam convertidas em ferramentas de arado, ou seja, ao invés das pessoas destruírem, elas vão plantar, elas vão usar as suas armas como instrumentos para plantar, para cultivar, como era no Jardim do Éden. Deus, ele promete que um dia todas as batalhas, todas as guerras, elas terão um fim. O verso 11, tranquilizai-vos e reconheceis, eu sou Deus. Olha só o chamado, para que a gente tenha tranquilidade. É difícil a gente ter tranquilidade no momento que a gente está vivendo hoje. Mas a nossa fé é provada nesses momentos. Como é que eu posso como é que eu posso ser provado? Como é que a minha fé pode ser provada se tudo está bem, se tudo está bom, se eu estou passeando, se eu estou viajando, se eu estou curtindo a vida? Como é que a minha fé vai ser provada dessa forma? É fácil ficar tranquilo nessa situação, mas Deus, ele pede aqui, tranquilizai-vos e reconhecei que eu sou Deus, ou seja, reconheça que ele é Deus mesmo diante das adversidades. Reconheça que ele é Deus mesmo quando tudo parece que está perdido, quando tudo parece que está difícil na sua vida, quando tudo parece que está acabando, né? Quando as coisas estão desmoronando, é nessa hora que a gente tem que ter tranquilidade e crer que Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. O salmista, ele faz questão de falar sobre isso. Deus, ele controla todas as coisas. Quando o salmista, ele escreveu este salmo, inclusive foi um cântico. Como é que eu posso cantar no momento de adversidade? Quando ele escreveu este salmo, provavelmente a cidade já estava sendo cercada pelos seus inimigos, já estava sendo cercada pelos assírios. E ele foi para o templo, e ele escreveu um canto, tocou lá esse instrumento maravilhoso que a gente ouviu no começo. Ele foi adorar a Deus. Ele não ficou ali olhando as circunstâncias, não ficou ali achando que agora acabou, que nós seremos destruídos, que o nosso fim chegou. Não.
Ele pegou o seu instrumento, foi para o templo e ali ele cantou para Deus e ofereceu para Deus um louvor e adorou a Deus mesmo diante daquela situação terrível. As pessoas podiam olhar para ele e falar: o que você está fazendo, seu louco? A gente vai ser destruído, as pessoas estão morrendo, você não está vendo o que está acontecendo ao nosso redor, as pessoas estão morrendo, tudo está acabando, a nossa vida não vai voltar mais a ser como era antes. Mas esse salmista, ele pega o instrumento, ele usa o dom que Deus deu para ele, porque isso é um dom. Cantar, escrever um salmo, isso é dom que Deus deu. Ele foi usar o dom que Deus deu para ele, não para ficar se lamentando, mas ele foi para adorar a Deus. Ele foi para servir a Deus, porque ele sabia que Deus estava no controle. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele afirma de novo no verso 12, no final do Salmo, que é o refrão novamente: o Senhor dos Exércitos está conosco. Nossa fortaleza é o Deus de Jacó. Havia um exército que estava cercando o povo, mas ele estava afirmando: o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? É o nosso Deus. Então não temos que nos abalar, não temos que nos preocupar, porque se Deus está conosco, Emanuel, se Cristo está conosco, não temos o que nos abalar. Essa é a mensagem que eu queria trazer a todos. Que Deus possa abençoar. Continue firme, porque Deus, ele tem guardado a nossa vida. Deus tem protegido. Deus vai dar um escape. Deus vai transformar a nossa história se nós nos mantivermos firmes na presença do Senhor. Que Deus abençoe. Até a próxima.